Olá, pessoal. Boa tarde. Vamos esperar o pessoal chegar para nós conversarmos um pouquinho. Boa tarde, Diana, Rodrigo, Márcia, Márcio, Ana Lúcia, Ivone, Carolina, grande Manuel, meu conterrâneo. Anderson, Fábio, Pedrone. Espero que todos estejam bem. Se tiver algum problema com o som aí, vocês me avisam. Vamos esperar um pouquinho, desculpe o atraso. Vamos, Edmilson, Ângela, Ana, Lúcia, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Excepcionalmente, uma live às 14h é estranho, né? Que hoje de noite eu tenho uma marcada com a doutora Jane Berwanger, que nós vamos trabalhar sobre a aposentadoria híbrida e a decisão da TNU, na semana passada. E hoje, tendo em vista o óbito, então, do Mr. Catra, nós vamos trabalhar um pouquinho essa situação dele. Antes de nós darmos início, eu gostaria só de dizer para vocês que, obviamente, eu não tenho conhecimento se efetivamente a condição, né, em que se encontrava suas ex-esposas, né, se os netos efetivamente moram com ele, como é que restou essa união estável com as suas ex-esposas. Então, a gente utiliza esse exemplo, né? Mas gostaria de deixar bem claro que não necessariamente e não estaremos, né, falando diretamente sobre o caso dele, né? Até porque eu desconheço essa situação, né? Então, eu vou tratar, então, faço uma analogia, uma situação que nem a dele, a de casos em que possivelmente nós tenhamos, né? Essa questão da união poliafetiva, que é o que ele tinha, quando há uma relação de mais de duas pessoas vivendo ou não sobre o mesmo teto, isso é importante a gente fazer essa primeira distinção, então, da diferença entre uma união poliafetiva de duas uniões estáveis ou de uma união estável e de um concubinato. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que diferenciar, tá? Então, a união poliafetiva nada mais é do que pessoas que vivem sobre o mesmo teto, ou não, porque o STJ já dispôs que a união estável, por exemplo, as pessoas podem viver em casas diferentes, não há necessidade de se viver sobre o mesmo teto, e até a gente brinca em sala de aula, que é muito provável, então, que até as uniões que pessoas vivem em casas diferentes é capaz de durar mais, né? Mas, de qualquer forma, é importante vocês terem esse conhecimento, né? Lá no Código Civil, no artigo 1723, a gente tem lá o conceito, né? Como é que a gente vai fazer o enquadramento da união estável. Então, vocês me permitem, lá no 1723, diz que é reconhecida como entidade familiar, união estável entre homem e mulher, e aqui já tem o equívoco, né, do Código Civil, onde ele coloca só a união estável entre homem e mulher, e nós sabemos que isso pode ser extensivo, então, a dois homens, duas mulheres, né, não há necessidade de ser uma relação hétero, né, podendo ser uma relação homoafetiva, configurada com convivência pública, contínua e duradoura,
estabelecida com o objetivo de constituição de família. Então, no momento em que nós conseguimos o enquadramento nessa situação, em todas essas situações, a ausência de uma delas já não é uma união estável, pode ser qualquer outra relação, e aí eu não entro no mérito da diferença entre uma relação de união estável e namoro qualificado, senão nós ficaríamos aqui abordando isso durante mais tempo, mas tão somente, então, no momento em que nós fizemos o enquadramento de uma união estável, passa a ser considerado, então, nessa situação, lá pelo artigo 1723, e aí a gente consegue uma equiparação com o casamento. Bom, por que há toda essa vedação e por que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender o poliamor? Bom, primeiro, no poliamor, nós temos que enquadrar ela numa união estável, tá? Cumprindo todos esses requisitos. A diferença entre o poliamor e de uma relação de concubinato é que no poliamor, por exemplo, no caso dele, que era um homem e 3 mulheres, independente se eles viviam sob o mesmo teto ou não, na situação havia um conhecimento público das 3 mulheres dele, e não havia, nesse caso, por exemplo, traição, né? Era público de que ele tinha essas 3 mulheres, ele mesmo comunicava, havia uma convivência mútua, inclusive eu fui buscar na internet aqui algumas informações, né? No aniversário de 45 anos dele, ele reuniu várias ex-esposas dele, inclusive os filhos, né? Onde celebraram um aniversário. Então, aqui não há traição, né? Uma convivência perfeita, harmoniosa, entre todos os entes familiares. Bom, nesse ponto, se nós formos analisar friamente o Código Civil, há uma vedação expressa lá no artigo 1521, inciso 6º, né? Quando se faz uma analogia da união estável com um casamento, dizendo que não podem casar as pessoas casadas. Se nós pensarmos na união estável, né, se fosse uma união de um homem e uma mulher, ou 2 homens e 2 mulheres, né, não se poderia ter uma terceira pessoa nessa relação, né, se pelo fato de ele já ter uma e ter cumprido todos os requisitos lá do artigo 1723 do Código Civil, né. Então, a vedação da possibilidade de extensão de uma outra pessoa, né, além das 2, ela está lá no Código Civil. Bom, mas nós temos aí, e aí na sequência eu vou trabalhar um pouquinho, nós temos aí algumas situações que a Constituição Federal, ela não restringe essa circunstância, o que poderia, então, haver uma extensão e uma possibilidade de uma terceira, de uma quarta, de uma quinta pessoa na relação. No caso deles, eram 4 pessoas, então, vivendo sobre o mesmo teto. Bom, então nós temos, no caso deles, são 3 mulheres, 32 filhos, 4 netos e 12 ex-esposas. Primeiro vamos tratar assim, a questão dos filhos é pacífica, tá? O inciso 1º do artigo 16 da 813 permite, então, com que os filhos até 21 anos tenham direito às pensões. Tudo bem, no momento em que um filho atinge os 21 anos, a cota dele vai para os demais. Simples. Não interessa quem seja a mãe, né? Não interessa em que circunstância esse filho veio, o direito dele está garantido. Então, os filhos, resolvido, simples, fácil, o INSS vai deferir. Numa outra situação, nós temos as 12 ex-esposas dele. Bom, será que alguma ex-esposa teria direito à pensão? Sim. 2 são as situações em relação às esposas. Primeiro, o STF, e aí tem a súmula, eu tenho que anotar porque é muito código, né? A súmula 369 do STF e a súmula 336 do STJ permitem o recebimento da pensão, mesmo que lá na separação a esposa tenha renunciado a essa pensão. Ela chegou lá no dia lá da separação, ela disse o seguinte, ó, eu não quero pensão, né, e renuncia essa pensão. Mesmo que ela tenha feito isso no momento do óbito, ela fazendo prova
de que ela está passando por uma situação econômica difícil, ela pode fazer o requerimento administrativo, né? Claro, vai fazer prova de, primeiro, que ela teve uma união estável com ele em algum determinado momento, né? E aí, quando eu falo esses 12 ex-esposas dele, não necessariamente são 12 esposas ou 12 uniões estáveis, né? Pode ser que algumas se enquadrem, outras não se enquadrem. Daqui a pouco ali foi só uma pessoa com quem ele saiu uma vez, talvez ali seja uma pessoa que se enquadraria como namoro qualificado, por isso que eu repito, o caso dele é só uma analogia, não necessariamente nós estamos tratando sobre as circunstâncias que ele... que a família agora vai passar, tá? É só um exemplo. Então, no caso das ex-esposas, nós temos essas que vão poder fazer o pedido de pensão por morte, então, ex-esposas ou ex-companheiras dele, desde que elas comprovem que efetivamente elas precisam de uma ajuda financeira, tá? Por quê? Porque o STF e o STJ já dispuseram a esse respeito, também é uma situação pacífica, no sentido de que, fazendo a prova da necessidade econômica, o benefício pode ser deferido. Tá? Bom, aquelas que já vinham recebendo alimentos, essas sim estão numa situação super tranquila. Tá? Então, e os alimentos podem ser comprovados via processo, lá na separação, as pessoas entraram num acordo, vamos supor que o cônjuge dava para a ex-esposa R$500 por mês, ela vai ter direito a um percentual da pensão por morte, da ex-esposa, aquela que já vinha pagando alimentos. Bom, que vinha recebendo alimentos. Mas essa pessoa, vamos supor que ela não tinha feito um acordo judicial, mas ela faz prova de que todo mês ele depositava na conta dela um valor X por mês. Essa também é como se acordo ela tivesse feito lá atrás, e ela faz prova de que ela recebia alimentos para ele, mesmo que esses alimentos não sejam deferidos judicialmente, não tem aí uma sentença ou um acordo homologado pelo juiz, tá? Isso não há necessidade também. Então, das ex-esposas, dividimos de duas formas. Aquelas que recebiam alimentos dele e comprovam, e aquelas que não recebiam alimentos e que vão ter que fazer a prova agora, no óbito, né, de que elas estão precisando aí de valores por situações aí delicadas de presentes. Pessoal, eu não vou entrar no mérito, na questão patrimonial, a nossa ideia aqui é só tratarmos em relação à parte previdenciária deles, tá? Depois as perguntas eu deixo para falar depois, e depois vocês questionam só para a gente não interromper, tá? Então, os filhos tranquilo, às vezes esposas, uma de forma mais simples, a outra um pouquinho mais complicada de se conseguir, né? Essa segunda tendo que fazer a prova. Na questão dos netos, tá? Bom, na questão dos netos dele, eu não sei com quem eles viviam, tá? Se os netos viviam com os filhos dele, tranquilo, a possibilidade deles pedirem pensão é zero, né? Não há aí uma comprovação financeira, mas pode ser, tá, que algum neto vivia no mesmo teto dele, né? Porque os filhos não abandonaram, ou porque os filhos não têm condição financeira de criá-los, né? Então, nesse caso dos netos, o STJ já se manifestou nisso, que é um agravo num recurso especial, número 520.808, de relatoria do ministro Napoleão Maia Filho, e que ele disse que, mesmo com os pais vivos, provando que os netos moram com os avós, né, e que vivem sob a ajuda financeira dos avós, eles têm direito, sim, a essa pensão. Então, os netos vivendo com os pais, eles estão sob a proteção dos pais, não têm direito à pensão. Agora, os netos vivendo sob a ajuda
ajuda dos avós, esses sim teriam condições de pleitear. Então, aí nós já estamos vendo, claro, aqui é um exagero na quantidade de filhos, né? Um exagero na quantidade de ex-esposas, não vai sobrar absolutamente nada no caso concreto, mas daqui a pouco nós estamos tratando aí de uma relação poliafetiva de 3 pessoas, com uma ex-mulher, 2, 3 filhos, e poderia ter um enteado aí que, para complicar um pouquinho mais, que também teria direito, né? O enteado hoje é equiparado a filho, lá do artigo, do parágrafo, do inciso 1º do artigo 16. Poderíamos aqui também estar tratando de uma relação socioafetividade, mas não é o caso, tá? Então, o neto, a princípio, também teria direito, provado essas circunstâncias. Então, sobra agora a gente tratar um pouquinho da poliafetividade. Você deve ter acompanhado lá em julho desse ano, onde o CNJ ele entendeu em que não poderia se fazer um registro de uniões poliafetivas, né? Os juízes e as pessoas que ali votaram, né, os representantes que ali votaram no CNJ, entenderam justamente, baseado ali no Código Civil, de que havia uma vedação expressa, inclusive o próprio Código Penal, quando fala da bigamia, o artigo 235 do Código Penal, ele veda expressamente a possibilidade de uma terceira pessoa nas relações, né? E aí, inclusive, nesse último mês de agosto, agora, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos pelo IBDFAN e até a convite da OAB, e eu trago uma reportagem, né, de 7 de julho de 2018, e aí eu trago para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver essa reportagem aqui, ó. 2 anos após conseguir o registro da união poliafetiva, trio do Rio ainda enfrenta problemas burocráticos. Então, aqui nós temos um homem com 2 mulheres e 2 crianças, né? Esse casal, essas pessoas aqui estavam tentando... ele estava tentando incluir o nome das 2 mulheres no plano de saúde, né? E aí o CNJ, então, proibiu esse registro. As pessoas queriam ir no cartório e fazer esse registro. Pessoal, não estou nem entrando no mérito da questão patrimonial, que isso aqui também vai dar um problemaço, né? Como é que vai ficar essa divisão de patrimônio, tá? Mas na questão previdenciária, o pessoal tentou fazer esse registro e houve uma negativa, né, por parte do cartório, até agora baseado nessa decisão do CNJ. Batendo, né, pessoal, esse pedido batendo esse pedido lá no INSS, o que talvez o INSS entenda, né? O INSS vai entender, a pessoa vai ter que provar se alguma das uniões começaram anterior, né? Talvez se vá pela união mais antiga, vamos supor, ele teve a união com a primeira pessoa, né? E essa aí vai ser a união mais antiga, todas as demais passam a ser ilegais pela vedação lá do artigo 1521-6, né? Inciso 6º do Código Civil. Provavelmente seja deferida somente para a primeira esposa ou para a primeira companheira e não para as demais. Ou, se ele tem o primeiro casamento e todas as demais sejam união estável, todas as uniões estáveis vão ser entendidas, então, como ilegais. O nosso TRF aqui da 4ª Região vem abrindo várias situações não de poliafetividade ou poliamor de uma forma direta, né? Até porque eu não vi decisão nesse sentido, mas vem deferindo pensões para 2 uniões estáveis. Não se entra no mérito, então, dos requisitos da união estável do Código Civil. Simplesmente verifica-se que há união estável e essas uniões estáveis, às vezes esposas, geralmente mulheres, acaba sendo deferida as pensões para elas, tá?
O que nós temos visto, quando esses processos sobem para o STJ, há uma restrição no STJ, né? E aí eu trago para vocês um RESP, recentemente, de março de 2018, que é o RESP 1.725.214, onde o ministro Mauro Campbell veda terminantemente situações como essa. Tá? Então, nós temos um TRF da nossa quarta região aqui um pouco mais liberal, para mais de 2 uniões estável. Quando sobe para o STJ, eu não encontrei nenhuma decisão no STJ favorável a situações como essa, ainda mais um poliamor aí onde são envolvidas 4 pessoas. Esse processo já subiu a um processo no STF, que é o tema 526, que aguarda decisão sobre a possibilidade, então, de extensão da pensão por morte para uma terceira pessoa, tá? Fora do casamento, ou fora da união estável, ou uma segunda união estável. O STF já se manifestou em processos anteriores, num RE 590.779 do ministro Marco Aurélio, e aí o que ele dispõe, abre aspas, proteção do Estado à união estável alcança apenas situações legítimas e nesta não inclui concubinato. Então, tudo que for relação a partir da segunda mulher ou do segundo marido ou companheiro acaba sendo enquadrado com concubinato. Então, o que a gente tem visto hoje na jurisprudência? O que excede o 2, o casal, né, no STJ e no STF hoje é tratado como concubinato. Não se trabalha o conceito do poliamor. Né? E por que nessa hora é importante a gente trabalhar a questão do poliamor? Porque, inclusive, eu peguei uma decisão da Nancy Andrighi, de 2010, onde ela fala que nossa sociedade apresenta como elemento estrutural a monogamia, né, defendendo a monogamia. Logo, não pode atenuar o dever de fidelidade. A grande questão, e aí que ela trabalha a questão da fidelidade, no poliamor há fidelidade. Né? As pessoas vivem 3, 4 pessoas, 5 pessoas sem traição. Então, há um conceito muito básico aí, né? Não há traição, há fidelidade entre eles. Eles vivem desta forma, eles escolheram viver assim, não se há uma relação aí paralela, não. Eles vivem 3, 4 pessoas sob o mesmo teto ou não, né? De forma harmônica, né? Por vezes educando seus filhos, como exemplo que eu trouxe ali para vocês, daquele trio, onde eles têm 2 crianças, né? Então, a questão ali há, né, fidelidade entre elas, né? E aí continua a ministra dispondo que, ao analisar, então, abre aspas, ao analisar as lides que apresentam paralelismo afetivo, deve o juiz, atento à peculiaridade apresentados ao caso, decidir com base na dignidade da pessoa humana, e aqui não interfere a dignidade da pessoa humana. E uma coisa que é muito importante, nós temos ciência, pessoal, é a questão do custeio, tá? Se a pessoa tem direito a receber R$1.000, né, de pensão, né, ou se ela tem direito a receber R$5.000 de pensão, os 5.000 vão ser divididos, ou vai ficar para uma pessoa, os mesmos 5.000 podem ficar para 2, os mesmos 5.000 vão ficar para 3 pessoas, ou no caso do Mr. Catra, os 5.000, se for 5.600, o valor do teto, pode ficar para uma, ou pode ficar para 15, 16, 17, 18, ou para 50 pessoas. Cada um vai ter direito a receber R$10 de pensão por morte. Então, para o INSS, não afeta a questão do custeio em nenhum momento. Né? Não vai haver dispêndio desnecessário do governo em relação aos valores. A pessoa vai receber os mesmos valores, o INSS vai gastar os mesmos valores que ele gastaria se fosse para uma. Né? Então, aí não afeta economicamente em absoluto. Claro que, no caso de uma pensão por morte para cônjuges, o prazo em que os cônjuges ou os companheiros vão receber vai depender da idade do cônjuge sobrevivente. Né? Só passa
a ter direito à pensão vitalícia, o cônjuge sobrevivente que tiver mais do que 44 anos de idade. Até lá é escalonado. Então, pode ser que nesse caso específico, aumentando o número de pessoas que vão receber, o INSS vai gastar por mais tempo, tá? Mas pode ser, tá? Mas é uma hipótese. Inicialmente, o valor é o mesmo. Voltando àquela decisão lá do STJ, então, continua ministro, então, falando sobre dignidade da pessoa humana, solidariedade, na efetividade, na busca da felicidade, na liberdade, igualdade, bem assim como redobrada atenção ao primado da monogamia. Então, vocês podem notar que todos os requisitos que é disposto nesse voto específico, né, há um enquadramento na polefetividade, com exceção da monogamia. Né? E aí, a ministra traz o artigo 1727, né, que há um impedimento financeiro e impedimento legal para que outra pessoa também possa se enquadrar nessa relação. Mas algo que efetivamente sim me chama atenção nesse caso, né? Nesse caso, pessoal, é que o artigo 226, parágrafo 7º da Constituição Federal, ele fala sobre o resguardo da livre decisão do casal. O casal é livre para decidir o que eles querem da vida. E aqui a gente pode enquadrar, nesse mesmo artigo e no mesmo parágrafo, a possibilidade do casal querer fazer uma reprodução assistida, congelando o sêmen, né? E que isso está cada vez mais evidente, as mulheres congelando o óvulo jovem, para depois, no momento em que eles acharem mais adequado, eles terem seus filhos. E aqui eu encontro respaldo, e para mim, sem sombra de dúvida, na possibilidade do casal viver da forma como eles quiserem, né? No momento em que eles conseguem, o planejamento deles é ter uma extensão de uma família maior, que assim seja. A Constituição Federal ela não veda, e na Constituição Federal ela não diz que o casal tem que ser de 2 pessoas. Tá? E esse texto ficou para o texto infraconstitucional. Se a Constituição Federal, quem manda, ela abre a possibilidade dos casais constituírem, planejarem seus casamentos da forma como eles quiserem, por que o texto infraconstitucional veda e ele restringe? Inclusive, o próprio Código Penal restringe situações como essa. Né? Eu acho que as coisas estão evoluindo tanto, e que o direito previdenciário fechado não está ajudando, né? Nós estamos criando um problema, porque nós vamos deixar pessoas, talvez não no caso dele, talvez ele tenha um patrimônio que consiga sustentar todos os seus filhos, mas daqui a pouco nós vamos pegar lá uma família de interior, em que a família vivia com salário mínimo, nós podemos deixar um cônjuge fora, né, da possibilidade, ou uma companheira fora, né, por causa de uma possibilidade, de uma restrição de Código Civil, lá, do artigo 1521, quando a Constituição Federal não traz essa restrição. Eu acredito, então, que pode-se ter uma ampliação, né, e essa ampliação não vai ocorrer feita pelo próprio INSS, o INSS vai restringir isso e vai indeferir esse benefício, mas, agora que eu vi o Márcio, tudo bem, Márcio? Satisfação de ter aí, querido. Vai ter uma restrição em relação a isso, com toda certeza, né? Vai restar ao Poder Judiciário decidir. E se vocês entrarem em qualquer página aí de TRFs e colocarem lá poliafetividade, poliamor, nós não vamos encontrar praticamente nada a esse respeito. Nada. Ainda há ainda se tem uma dificuldade de nós trabalharmos isso, a própria docência lá nas faculdades, nas pós-graduação, pouco se fala isso nas aulas de pensão por morte, acabam se trabalhando situações super básicas, né? E eu vejo, sem sombra de dúvidas, a possibilidade de ampliação. Pessoal, se vocês tiverem algum comentário
que vocês querem fazer, vocês fiquem bem à vontade, que eu vou lendo. Inclusive, Márcio, se tiver alguma situação aí que tu queira comentar, tu fica bem à vontade, tá? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, se alguém puxou alguma situação aqui. Eu não estou entrando no mérito se ele tinha qualidade segurado, se ele não tinha, tá, pessoal? E foi como eu disse para vocês, isso aqui eu só trago o exemplo dele, né? E toda essa explicação que eu dou não se refere ao caso dele, até porque eu desconheço, tá? Mas só aproveitamos essa situação que é atípica, né? Que é extremamente atípica, devem ser pouquíssimos os casos aí com uma extensão tão grande, né? A Daniele brincando se vai ter um livro do G4 sobre isso. Olha, por que não, né? Eu tenho vários orientandos que estão escrevendo trabalhando essa mesma situação aí. Tá? Então, pessoal, a nossa ideia era só trazer para vocês esse pequeno aí, esses poucos minutos aí, 40 minutos de uma conversa, porque isso aqui era só alguns pontos, né? E também para não estender muito, tá todo mundo no horário de trabalho, né? Só para não deixar passar em branco essas situações, provavelmente nós vamos ter um curso agora em outubro sobre grandes temas do STJ e do STF, muito provável que o tema 526 a gente trabalhe ele mais a fundo, tá? Então, era mais ou menos esse o recado que eu queria dar para vocês. A resposta do INSS vai ser incerta, do próprio judiciário também vai ser incerta, nós não vamos encontrar. Eu vi alguns colegas comentando, não, Anderson, mas vai ser deferido. Não vai ser deferido, com toda certeza. A pensão, né, vai ter que se fazer uma prova na questão financeira, não vai ser tão simples assim, né? Se daqui a pouco um ex-cônjuge aí trabalhar essa situação e levar o processo para o STJ, pode ser que, né, isso dificulte o recebimento de outra companheira, justamente pela vedação lá e por não entrar nos requisitos do artigo 1723 do Código Civil. Bom, pessoal, era isso aí. Era só uma explicação sucinta sobre esse fato. O vídeo vai ficar disponível. Hoje de noite, às 8 horas, eu retorno junto com a doutora Jane. Nós vamos trabalhar a aposentadoria híbrida e a decisão da TNU a esse respeito. Tá bom, queridos? Uma boa tarde a todos. Obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.